E voltando aqui para o nosso exemplo, né? Então, vamos supor o seguinte, que você queira inserir um elemento. Como é que você faz para você inserir um elemento? Claro, né? Você quer inserir um elemento e quer deixar sempre o heap, né? Então, vamos supor o seguinte, você quer inserir o 100, por exemplo, o elemento 100. Como é que você inseria o 100 aqui? Uma ideia para você fazer isso. Professor, simplesmente coloque ele lá na última posição e sobe. Simplesmente isso. Então, ó, a última posição seria aqui, né? Ó, lá no vetor. E aqui na figura ficaria bem aqui, ó, o 100. Pronto, inseri o 100, sobe, que ele vai até a raiz aqui nesse caso. Tudo bem? Então, simplesmente é isso, o nosso algoritmo de inserir. Tá? Como é que a gente cria ele? Vamos fazer isso agora. Então, vamos fazer o algoritmo inserir aqui junto do subir e do descer, tá? Então vamos lá. O inserir basicamente é o quê? Você vai ter que primeiro verificar se você tem memória. Esse m aqui seria o tamanho total lá do seu vetor que você pode ter. Então, se isso aqui acontece, você pode fazer a sua inserção, tá? Então, aqui na linha 2, a gente pega o tn, o tn mais 1, ele vai receber o novo, né, que é o elemento que você está querendo inserir. Depois você faz a atualização do n para ele receber o n mais 1. E, claro, como último procedimento, você tem que subir, ok? Então, se você não tem memória, ou seja, se o n não for menor do que o m, né, então você dá overflow, tá? Você não pode inserir ninguém porque a sua memória simplesmente ela já está cheia. Agora vamos lá para o nosso remover. Então aqui no heap, para remover, a gente sempre remove o elemento que tem maior prioridade. E o elemento que tem maior prioridade é o 95, que é o que está lá no nosso topo, tudo bem? É o maior elemento que a gente tem, né? Simplesmente você pode ver do seguinte modo, né? Ele é maior do que os dois filhos dele, e os filhos dele são maior do que os netos dele, e assim vai, né? Ou seja, ele é maior do que todos os outros elementos do vetor, tudo bem? Ele é o maior elemento possível que tenha nesse vetor, tá? Então, eu vou tirar ele. Aí, quando eu tirar ele, o que é que eu faço com o cara que está na posição dele? Tudo bem? Com o espaço que está na posição dele, que é a posição 1. Então, quando a gente remove ele, né, o 95, aqui fica sem nada, né? Aqui tem que ter um elemento. O que é que eu faço para que isso aqui funcione, para que isso aqui dê certo, né? Se você quiser pausar o vídeo e pensar um pouco aqui, o que é que você faria aqui para isso aqui voltar a ser um heap de novo, você pode ficar à vontade, tá? Então, pausa o vídeo e pensa um pouco aí, tá? Então, dado que você pensou um pouco, uma ideia aqui seria o quê? Você pegar o último elemento, né, que seria lá um dos menores elementos que tem, aí você pega esse cara e joga lá para a posição dele. Você simplesmente bota o 33 lá, aqui nesse caso, né? Você pega o que está na posição final, né, que é o 33, e joga aqui, porque você tirou o 95. Depois o que é que você faz? Desce. Simplesmente isso. Então pega o que está... você tira o que esse elemento que está na primeira posição, você faz o que você quer lá com ele, e depois você pega o último elemento, que é um dos menores, e você joga lá na primeira posição e chama o algoritmo descer. Tá? Então, simplesmente isso aqui. Vamos lá fazer a implementação desse algoritmo aqui agora, né? A gente vai escrever o pseudocódigo dele agora. Vamos colocar aqui do lado do nosso algoritmo inserir o nosso remover, tá? Então é o seguinte, para a gente remover, a gente sempre vai remover o primeiro elemento, tá? Só que a gente só pode remover se de fato ele existe, tá? E ele existe só se o n for diferente de 0. Aqui o n a gente pode ver como a quantidade de elementos, tá? Então, se a sua quantidade de elementos é 0, você não tem como remover nenhum. Tá? Então, você só vai fazer alguma coisa se o n for diferente de 0. Aí, na segunda linha, você vai fazer o quê? Você vai fazer o que você quiser com esse elemento
antes de você tirar ele, né? Então você vai, aqui eu coloquei o método agir, mas você entenda como qualquer método que você queira utilizar lá no propósito que você tem de usar um heap, tudo bem? Você vai escolher o heap para fazer alguma coisa e esse método agir aqui tem a ver com esse propósito, entendeu? De escolha do heap. Então você vai agir lá no T1 para depois você fazer a remoção. Depois que você fez o que você quis lá com o seu elemento que está na primeira posição, você simplesmente coloca o que está na última posição lá para essa posição T1, tudo bem? Então o T1 recebe o Tn. E aqui a gente tira o cara da última posição para botar lá na primeira, né? Agora, o que está lá na última posição não faz mais nenhum sentido, né? Vira lixo de memória, a gente atualiza a nossa quantidade de elementos, ou seja, o n ele recebe o n-1, depois a gente chama o DC lá para a primeira posição. A gente pode chamar o DC, aqui a gente finaliza o nosso algoritmo remover, né, a parte principal. E claro, né, a gente tem um senão também, que é no caso de você estar tentando fazer a remoção, só que você não tem nenhum elemento, né? Você está tentando fazer a remoção em uma tabela que está vazia, né? Em um vetor que está vazio. Então você dá underflow. Agora, finalmente, vamos lá para o nosso algoritmo de construção. Então aqui suponha que eu te dê um vetor, tudo bem? E eu quero que você construa um heap a partir desse vetor. Ele pode estar todo embaralhado lá, pode estar todo doido lá nesse vetor, entendeu? E você vai querer construir um heap, né? Então esse vetor pode ser visto aqui, uma árvore do jeito que está aqui, tá? Então como é que você faz para você construir um heap? Pausa o vídeo e pensa um pouco aí. Aí você pode me falar assim, professor, simplesmente você vai pegando os elementos e vai inserindo, né? Então você pega os elementos e insere. Só que esse tipo de processo, né, de você simplesmente pegar, inserindo, ele vai te dar uma coisa que é O de n log n. Tudo bem? E como eu falei no começo do vídeo, existe uma forma interessante que ela é bem mais eficiente, que ela é O de n. Tá? Então aqui você tem um tempo bem mais rápido, tudo bem? Então como é que você faz aí? Se você quiser pausar o vídeo e pensar. Não é tão simples não, tá? Mas vamos lá. É o seguinte. Tem como você criar do seguinte modo. Por exemplo, a gente pode pensar no DC. Vamos pensar aqui no procedimento DC. Se a gente chamar o procedimento DC para esse elemento aqui, que é o primeiro, que é a nossa raiz, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu sei que o resto não é heap. Não tem propriedade de heap. Então eu sei que se eu chamar o DC, né, ele vai descer até um certo ponto, só que vai continuar não sendo heap. Ok? Então não é muito interessante chamar o DC para esse camarada aqui não. Agora para esse aqui, já vai funcionar. Aí por que vai funcionar? Porque eu sei que esse cara aqui ele é um heap, ele está sozinho. Ele é heap, tá? Um único elemento só, ele é um heap. Da mesma forma que esse cara aqui também, ele é um heap, porque ele está só, ele é um único elemento. Então, se eu chamar o DC para esse cara aqui, eu sei que esse pedaço aqui, depois que ele descer, né? Depois que esse elemento descer, ele vai ser um heap. Tudo bem? Eu estou falando desse pedaço aqui, tá? Não estou falando lá do resto lá do vetor, não. E se eu seguir com essa mesma ideia, né? De pegar, esse aqui eu vou chamar DC. Então, esses aqui agora são heap. Tudo bem? Se eu pegar esse aqui, ele vai funcionar da mesma forma. Se eu chamar para ele DC, aqui no final lá desse procedimento, eu sei que esse pedaço vai ser um heap, né? Aí, esse aqui vai ser a mesma coisa. Esse pedaço aqui vai virar um heap. Aqui também. Então, aqui a gente percebe que esse pedaço todo aqui de baixo, eles são heaps, né?
essas partes aqui, ok? Então, aí eu posso pensar em chamar para descer esse aqui agora, ó, porque eu sei que aqui é um heap, aqui é um heap, então quando eu chamar o DC para esse camarada aqui, eu sei que esse pedaço maior que ele vai ser um heap, tá? E a ideia é exatamente essa, né? Você chama DC para esse cara aqui, aí esse pedaço vai ser um heap. Depois você vai chamar para esse camarada aqui, para esse pedaço aqui ser um heap também. E no final, você vai chamar para a raiz. Finalmente você chama para ela, aí vai funcionar. Por quê? Porque você sabe que esse pedaço e esse aqui eles são heaps. Ok? Então, simplesmente você vem daqui, né, ó, e vai, né, nesse sentido aqui, ó. Tudo bem? Que você vai construir o heap. Então, basicamente, para você construir, é só você chamar o DC a partir dessa posição aqui. Aí eu te pergunto, que posição é essa? Eu sei que essa posição aqui é pai do último elemento. O elemento está em qual posição? Ele tá na posição N. O filho dele, né? Desculpa, o pai dele qual é? É esse cara aqui, que é o que eu quero chamar. Lá no heap, para você pegar o pai, você faz o quê? Simplesmente divide por 2, né? Então essa posição aqui é o n sobre 2. Então tu vai dar n sobre 2 até a posição 1. Tudo bem? Aí você chama o DC simplesmente, que você constrói o heap dessa forma. Então vamos lá fazer o nosso algoritmo agora. Então lá, aqui no nosso algoritmo construir, né? Como é que a gente faz? A gente simplesmente faz um for que vai variar do n sobre 2 até 1, você vai decrementando e vai chamando o DC, simplesmente isso. Aí você pergunta, professor, você falou do tempo que isso aí é O de n, né? Será que isso é verdade, que esse algoritmo ele é O de n? É sim, mais para frente a gente vai ver que de fato esse algoritmo aqui ele é O de n. Agora a gente vai ver o nosso algoritmo de ordenação, que é o heap sort, que no começo da aula eu falei para vocês, né, que existe um algoritmo que ele consegue ordenar o vetor em tempo O de n log n, tá? A gente vai entender também por que esse algoritmo ele vai ser n log n. Então, aqui no nosso exemplo novamente, né, a gente pode perceber o seguinte, aqui eu estou com o objetivo agora de ordenar o vetor utilizando um heap. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Nota uma coisa, que inclusive eu já falei antes, né? Que o maior elemento, ele está lá na primeira posição. Aqui no caso você tem um heap, a primeira posição que você tem é do maior elemento possível, que é o 95, tá? Se o vetor tivesse ordenado, o 95 era para estar em qual posição? Era para estar na última posição. Tudo bem? Então, o que é que você faz? Você constrói um heap, aí o cara que está aqui é o maior que tem. Você joga ele lá para a última posição, que é o 95. E aqui tem um elemento, não tem? Ele vai ter que sair daí. Ele vai sair daí e vai para onde? Bota ele na primeira posição. Quando você colocar ele lá na primeira posição, vai deixar de ser um heap, não vai? Aí o que é que você faz? Você chama o DC. Só que o DC você só vai considerar até a penúltima posição. Essa posição aqui que tem o 95, ó, já está ok. Você não precisa fazer mais nada. Tudo bem com ela. Aí o 33 ele vem para cá, né? Você vai chamar o DC. Depois que ele descer, o segundo maior elemento ele vai estar aqui. Você está só considerando até os 70, tá? Agora, você não vai considerar todo mundo, não. Aí, quando o segundo maior elemento estiver nessa posição, você faz a mesma ideia. Pega o segundo maior elemento, bota na penúltima posição aqui. Depois, você pega o que está na penúltima posição, bota na primeira posição. Aí, você chama o DC até a antepenúltima posição, que são desses elementos aqui. Tudo bem? Então, aqui a ideia é você ir ordenando de trás para frente, né? Então, você faz o heap, você constrói o heap primeiro,
pega o primeiro elemento, que é o maior de todo mundo aqui lá no heap máximo, joga ele lá para a última posição, o que está na última posição você bota para a primeira. Aí você desce esse elemento, só que você só vai considerar até o elemento que for o penúltimo, né? Porque o último você já resolveu, ele já está com o maior elemento, que é o correto para aquela posição, tá? Depois que você fez isso, na primeira posição vai estar o segundo maior elemento, ou seja, o cara que tem que estar na penúltima posição. Aí você joga ele lá para a penúltima posição, que está na penúltima posição joga para a primeira, aí você desce. E assim você faz. Basicamente é só isso que o heap sort faz, tá? Então vamos lá fazer o nosso algoritmo agora. Então aqui no nosso algoritmo lá do heap sort, vou colocar ele do lado do construir. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente faz é construir o heap, tudo bem? Para a gente ter certeza que o maior elemento está na última posição, tá? Então constrói o heap. Aí basicamente o que você tem que fazer é trocar o último com o primeiro, depois o penúltimo com o primeiro de novo, o antepenúltimo com o primeiro. Isso você pode fazer dentro de um for, tá? Então, para o n, ele do tamanho de A, do tamanho lá do vetor que você tem, até a posição 2. Por que é a posição 2? Porque você tem certeza de que um único elemento ele já está ordenado, tudo bem? E quando você fizer essa troca do último com o primeiro, não faz sentido quando você tem que o primeiro igual ao último, que seria igual a 1, entendeu? Você vai trocar o 1 com 1, né? Então, vamos lá. Então, o que é que você faz? Você troca o primeiro com o último. Então, você troca o A1 com o AN, né? Lembrando que esse sinalzinho aqui que eu estou considerando, ele é o de troca, né? É aquele auxiliar recebe A e o A recebe B e o B recebe auxiliar. Basicamente é esse procedimento fácil que vocês sabem fazer. Tudo bem? Depois, o que é que você faz? Chama o procedimento DC, só que para o n-1, tudo bem? Porque aqui o maior estava aqui em cima, você colocou ele lá na última posição que você queria, né? Aí quando você chamar o DC, você vai desconsiderar essa posição. E claro, o n está sendo decrementado aqui no for, não tem sentido você decrementar ele. Aí no caso, o n receber n-1, tá? Então pronto, basicamente o heap sort é isso aqui. Então, a gente já fez aqui, todos esses algoritmos aqui, né? Agora é o seguinte, a gente não fez ainda, foi a análise dele para saber qual o tempo de cada um desses procedimentos. Então, vamos fazer exatamente isso agora, né? Porque você pode pensar, o professor falou de log n, falou de log n, não sei o que, só que tem algumas coisas que não estão tão claras assim, né? Por exemplo, construir, como é que o construir dá O de n, né? Como é que o inserir dá log n, como é que o heap sort ele é n log n, né? Como é que você conclui essas coisas, professor? É isso que a gente vai ver agora, tá?